Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de abril do ano de 2023. Vamos falar hoje da segunda maior economia do mundo e a decisão do seu presidente, que é muito clara e já deixou isso público, né, que não falou que está preparando para a guerra, mas da maneira como ele está se comportando e os investimentos que a China está fazendo nas suas forças armadas, eles estão preparando a China para a guerra. Ele, Xi Jinping, está preparando para a guerra. Antes eu quero pedir a vocês, convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Gostaria de tê-los inscritos no canal para fortalecer o canal. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. Como eu disse no início, Xi Jinping diz que está preparando a China para a guerra. E eu acho que o mundo deve levá-lo a sério. E acho que deve se preparar também, que eu acho que a primeira economia do mundo, que são os Estados Unidos da América, estão preparados e estão preparando-se continuamente. O líder chinês Xi Jinping diz que está se preparando para a guerra. Na reunião anual do Parlamento da China, de seu principal órgão consultivo político, que foi realizado em março próximo passado, Xi teceu o tema de prontidão para a guerra em um caso, dizendo a seus generais, abre aspas, dizendo que a eles ousem lutar, fecha aspas. Seu governo também anunciou um aumento de 7,2% no orçamento de defesa da China, que dobrou na última década, bem como planos para tornar o país menos dependente de importações estrangeiras de grãos, né? E aí que leva, nós somos os maiores exportadores de grãos para a China. E se eles querem tornar-se menos dependentes, significa que no futuro o Brasil vai exportar menos grãos para a China. E nos últimos meses, Pequim revelou novas leis de prontidão militar, construção de novos abrigos antiaéreos em cidades do outro lado do Estreito de Taiwan, ou seja, na parte da continental, de frente para Taiwan, e novos escritórios de mobilização de defesa nacional em todo o país. É demasiado cedo para dizer com certeza o que significam estes desenvolvimentos. O conflito não é certo ou iminente, né? Estou fazendo aqui uma análise do que tem sido observado, não só por mim, mas por importantes analistas internacionais do cenário geopolítico chinês. Mas algo mudou em Pequim que os formuladores de políticas e líderes empresariais em todo o mundo não podem se dar ao luxo de ignorar. Se Xi Jinping diz que está se preparando para a guerra, seria tolice não aceitá-lo em sua palavra. Seria a mesma coisa, eles estão vindo como aqueles gritos de guerra dos generais com sua tropa, fantasmas chorando, inimigos tremendo, né? O primeiro sinal de que as reuniões desse ano do Congresso Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, conhecidas como duas sessões, elas são conhecidas como duas sessões porque ambos os órgãos reúnem-se simultaneamente. Eles não são negócios, né, normalmente sobre economia. Falam também, abordam sobre isso, mas não é o foco principal. Ele aconteceu em 1º de março, quando a principal revista teórica do Partido Comunista Chinês publicou um ensaio intitulado Sob a orientação de Xi Jinping, pensando em fortalecer o exército, avançaremos. Ou seja, esse ensaio foi publicado sob esse título. Avançaremos vitoriosamente. O ensaio apareceu sob o nome de Zhongzheng, que significa, entre aspas, governo militar, que possivelmente se refere ao principal órgão militar da China, a Comissão Militar Central, e argumentou que a modernização da defesa nacional e das Forças Armadas deve ser acelerada. Também pediu uma intensificação da fusão militar-civil, a política de Xi que exige que empresas privadas e instituições civis sirvam ao esforço da modernização militar da China, e rebatendo um discurso que Xi Jinping fez aos líderes militares chineses em outubro de 2022, onde fez ataques levemente velados aos Estados Unidos. Diante das guerras que podem ser impostas a nós, devemos falar com os inimigos em uma linguagem que eles entendam e usar a vitória para conquistar a paz e o respeito, disse ele. Na nova era, o exército popular insiste em usar a força para parar de lutar. Nosso exército é famoso por ser bom em lutar e ter um forte espírito de luta.
no mesmo discurso. Mesmo antes da publicação desse ensaio, havia indícios de que os líderes chineses poderiam estar planejando um possível conflito. Em dezembro, Pequim promulgou uma nova lei que permitiria ao Exército de Libertação Popular chinês, é claro, ativar mais facilmente suas forças de reserva e institucionalizar um sistema para abastecer as tropas de combate em caso de guerra. Tais medidas sugerem que Xi Jinping pode ter tirado lições sobre a mobilização militar e dos fracassos do presidente e ditador russo Vladimir Putin na Ucrânia. Desde dezembro, o governo chinês também abriu uma série de escritórios de mobilizações de defesa nacional, ou centros de recrutamento, traduzindo na linguagem mais popular, em toda a China, incluindo em Pequim, Fujian, Hubei, Hunan, Mongólia Interior, Shandong, Xangai, Sichuan, Tibete e Wuhan. Ao mesmo tempo, cidades da província de Fujian, do outro lado do Estreito de Taiwan, que fica bem de frente de Taiwan, começaram a construir e também atualizar abrigos antiaéreos, de que pelo menos um hospital de emergência em tempo de guerra começou a ser construído. De acordo com a mídia estatal chinesa, em março, Fujian e outras cidades da província começaram a impedir que endereços de IP, no caso são aqueles endereços no computador e em celulares, acessassem sites do governo, possivelmente para impedir o rastreamento dos preparativos da China para a guerra. Se esses desenvolvimentos sugerem uma mudança no pensamento de Pequim, as reuniões de 2 sessões no início de março praticamente confirmaram uma. Entre as propostas discutidas pela Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o órgão consultivo estava um plano para criar uma lista negra de ativistas pró-independência e líderes políticos em Taiwan, apresentado pelo blogueiro ultranacionalista chinês Zhou Xiaoping. O plano autorizaria o assassinato de indivíduos na lista negra, incluindo o vice-presidente de Taiwan, William Lai Ching-te. Se eles não reformarem seus caminhos, Zhou disse mais tarde ao jornal da Hong Minpao que sua proposta havia sido aceita pela conferência e transmitida às autoridades relevantes para avaliação e consideração. Propostas como a de Zhou não vêm por acaso. Em 2014, esse mesmo cidadão foi elogiado por Xi Jinping pela energia positiva contra Taiwan e contra os Estados Unidos da América. Especialistas ocidentais há muito acreditam que a China subestima seus gastos com defesa, ou seja, que ela não fala a verdade. Ela sempre gasta mais do que ela diz que gasta, até para não assustar os possíveis inimigos, os inimigos potenciais. Em 2021, por exemplo, Pequim afirmou que gastou 209 bilhões de dólares em defesa. Mas o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, sediado em Estocolmo, colocou o número real em 293,4 bilhões de dólares, ou seja, quase 300 bilhões de dólares. Mesmo que o número oficial chinês excede os gastos militares de todos os aliados do Tratado do Pacífico dos Estados Unidos combinados, tais como Austrália, Japão, Filipinas, Coreia do Sul e Tailândia, é uma aposta segura que a China está gastando substancialmente mais do que diz. Mas os momentos mais reveladores das reuniões de 2 sessões, talvez sem surpresa, envolveram o próprio Xi Jinping. O líder chinês fez 4 discursos ao todo. Um para delegados da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, 2 para o Congresso Nacional do Povo e 1 para líderes militares e paramilitares. Neles ele descreveu um cenário geopolítico sombrio, destacou os Estados Unidos como adversários da China, exortou as empresas privadas a servir aos objetivos militares e estratégicos da China, e reiterou que vê a reunião de Taiwan, a união de Taiwan e do continente como vital para o sucesso da política chinesa para alcançar o grande rejuvenescimento das etnias chinesas. Em seu primeiro discurso, em 6 de março desse ano, 2023, Xi parecia estar cingindo a base industrial da China para a luta e o conflito. No próximo período, os riscos e desafios que enfrentamos só aumentarão e se tornarão mais severos, alertou Xi Jinping. Somente quando todas as pessoas pensam em um só lugar, trabalham duro em um lugar, ajudam-se mutuamente no mesmo barco, unem-se como
ousam lutar e são boas em lutar, elas podem continuar a conquistar novas e maiores vitórias, complementou Xi Jinping. Para ajudar o Partido Comunista Chinês a alcançar estas vitórias maiores, Xi Jinping prometeu orientar corretamente as empresas privadas a investir em projetos que o Estado priorizou. Então acredito que a China de fato está se preparando para a guerra e eu diria o mundo deve acreditar nisso. O Xi Jinping, eu acho que ele tirou lições sobre a mobilização militar chinesa e dos fracassos da mobilização militar da Rússia na Ucrânia e também dos demais fracassos militares. Ele criticou nos seus discursos, nesses dois eventos, diretamente os Estados Unidos em seu discurso. Ele quebrou uma prática, normalmente ele não nomeava os Estados Unidos, Washington, os governantes americanos como adversários. Exato, é a exceção em contextos históricos. E ele descreveu os Estados Unidos agora e seus aliados como principais causas dos problemas da China. Os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos simplesmente implementaram a contenção de todas as direções, cerco e repressão contra nós, o que trouxe desafios severos, sem precedentes para o desenvolvimento do nosso país, disse ele. Enquanto o governo do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, enfatizou grades de proteção e outros meios de retardar a deterioração das relações dos Estados Unidos da América e China, Pequim está claramente preparando-se para uma nova era mais conflituosa entre ambas as partes, Estados Unidos e seus aliados. Em 5 de março, Xi fez um segundo discurso expondo uma visão de autossuficiência chinesa que foi consideravelmente mais longe do que qualquer uma de suas discussões anteriores sobre o tema, dizendo que a marcha da China para a modernização depende da quebra da dependência tecnológica de economias estrangeiras, ou seja, os Estados Unidos da América e outras democracias industrializadas. Xi também disse que quer que a China acabe com sua dependência das importações de grãos, né, que eu já falei isso, aqui concluindo isso, né, de grãos de produtos manufaturados. Caso estejamos com falta de qualquer um deles, o mercado internacional não nos protegerá, declarou Xi Jinping. Pequim deve manter incessantemente as tigelas de arroz de mais de 1,4 bilhão de chineses, né? A população aí está chegando, já indo para 1,5 bilhão, firmemente em suas próprias mãos. Atualmente a China depende das importações para mais de 1/3 do seu consumo líquido de alimentos. Então ele quer mudar isso e ele quer colocar a comida só com a produção na China. Em seu terceiro discurso, em 8 de março, para os representantes da ALP e da Polícia Armada do Povo, Xi Jinping declarou que a China deve concentrar seus esforços de inovação no reforço da defesa nacional e estabelecer uma rede de forças de reservas nacionais que poderiam ser aproveitadas em tempo de guerra. Xi também pediu uma campanha de educação de defesa nacional para unir a sociedade por trás do Estado, invocando uma conspiração, um movimento de apoio duplo, uma campanha que em 1943 dos comunistas para militarizar a sociedade em sua base de Yan'an. Em seu quarto discurso, em seu primeiro como presidente, já do terceiro mandato, que foi em 13 de março, já sendo eleito presidente, onde o povo elegeu ele, na verdade, através do Partido Comunista, esse quase 1,5 bi elegeram com 3 mil delegados. Foi uma vitória acachapante, não houve adversários e ele foi eleito por unanimidade. Dos 3 mil votos, nenhum foi contra. Xi anunciou que a essência da sua grande campanha de rejuvenescimento era a unificação da pátria, embora ele tenha insinuado a conexão entre absorver Taiwan e sua tão alardeada campanha para essencialmente tornar a China grande novamente. Ele garante ou nunca o fez com tanta clareza. Notaram? É o mesmo discurso do Trump, America Great Again, é o mesmo discurso do Putin agora e agora é o discurso do Xi Jinping. Uma coisa que está claro, uma década após o governo de Xi Jinping, é importante levar ele a sério, hein? Ele é o segundo maior economia do mundo, algo que muitos analistas dos Estados Unidos da América às vezes não fazem, não levam a sério.
quando Xi Jinping lançou uma série de campanhas agressivas contra a corrupção, a iniciativa privada, as instituições financeiras e os setores imobiliários da tecnologia, muitos analistas previram que essas campanhas seriam de curta duração, mas eles resistiram. O mesmo aconteceu com a política da Zero Covid, até que ele foi forçado a reverter o curso em 2022. Xi agora está intensificando uma campanha de uma década para quebrar as principais dependências econômicas e tecnológicas do mundo democrático, liderado pelos Estados Unidos da América. Fiz questão de colocar do mundo democrático porque a China não tem democracia. Até eu dei o exemplo, dando um pouco de risada, sobre a eleição dele para o terceiro mandato. Ele está fazendo isso em antecipação a uma nova fase de luta ideológica e geoestratégica, como ele mesmo pregou isso. Sua mensagem sobre a preparação para a guerra e sua equiparação do rejuvenescimento nacional com a unificação marca uma nova fase em sua campanha de guerra política para intimidar Taiwan. Ele está claramente disposto a usar a força para tomar a ilha. O que ainda não está claro é se ele acha que pode fazê-lo sem arriscar uma escalada descontrolada com os Estados Unidos da América. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, que não haja guerra na China, que tenha as bênçãos de Deus para isso. Deus abençoe a Ucrânia para que a guerra termine logo. Deus abençoe vocês e suas famílias. Paz e bem.